Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus, nós te louvamos por mais um domingo em que nos reunimos para poder aprender mais da tua palavra, Senhor, para podermos aprender mais um mandamento, que o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso coração para o que o Senhor tenha falado conosco. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aula passada nós finalizamos o 8º mandamento, não furtarás. Tem gente já filando ali para... Pois é. Eu vi no passado. Qual foi o mandamento? Foi do furtar. O do furtar. Aquele lá, né? Não é possível que quando a gente terminar, vocês não vão saber os 10 mandamentos na ordem, gente. Então, por favor, né? Me faça essa vergonha, não. Não me dê esse desgosto como professor, não. Então, desculpa, mas vou dar, né? Desculpa, mas vão dar, né? Não, tá, eu tô falando pra tu. É pra você saber a sequência. Eu acho que é só isso. Então, vamos lá. Então, na aula passada, nós vimos todas as implicações em relação ao não furtarás, né? E vimos também que dentro desse mandamento nós vamos viver um grande conflito ético que é em relação ao consumo da pirataria, né? A gente debateu aí a questão dos livros em PDF, aquela coisa toda. E hoje nós vamos estudar o 9º mandamento, que é o não darás falso testemunho, certo? Que é um outro mandamento também que, vez ou outra, a gente se vê em meio a um conflito ético. O texto que nós vamos tomar como base é o de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Vai lá em Êxodo 16, 20 e 16. Êxodo 20, 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Aí vai lá para Efésios, capítulo 4, calma, não fica nervosa não. Ele volta, 4, 25. Efésios 4, 25 diz o quê? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. E agora vai para Salmo, capítulo 34. Na verdade, Salmo 34, né? Que Salmo não tem capítulo. Salmo 34, verso 13. Salmo 34, 13 diz o quê? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Tá? Então, o 9º mandamento, nós comumente conhecemos ele como não dará falso testemunho, somente como não mentir, certo? Em tempos de redes sociais, a quebra do 9º mandamento parece que se tornou algo muito mais comum do que antigamente. Né? Não faz muito tempo, né? Isso foi uma notícia que repercutiu aí muito nos jornais, nos tabloides, aquela coisa toda, de uma jovem que acusou um jogador famoso de futebol de estupro. Vocês devem lembrar desse caso aí. O caso ganhou aí uma grande repercussão, o cidadão lá perdeu... Foi Neymar. Só não queria citar nomes, né? Tudo bem. Vai que o YouTube me censura. Então, isso gerou grande repercussão. Ele perdeu o contrato, foi acusado. Os lixamentos virtuais reinaram solto em Instagram, Twitter. É isso mesmo, é um moleque, é um safado, ele fez isso mesmo e tudo mais.
mesmo ele afirmando não ter cometido aquele delito que ela estava acusando ele, né? Até que finalmente se descobriu que ela estava mentindo, né? As investigações começaram a seguir, começaram a olhar, verificar ali algumas falhas no depoimento dela, algumas provas que não existiam, aquela coisa toda, então ela mentiu, né? Hoje, um dos problemas que mais se fala dentro desse universo das redes sociais é a questão das fake news, né? Notícias falsas ou notícias que não vêm contando ali toda a clareza dos fatos e tudo mais. Então, casos, tanto como o do Neymar, como entre outros casos, aí são muito mais comuns do que a gente imagina em nossos dias. E interessante que nessa questão de fake news, de desonestidade, de mentiras, notícias como uma atitude honesta de alguma pessoa que achou um dinheiro, que achou alguma coisa e devolveu, é motivo de capa de jornal, né? É interessante isso. O Gari encontrou uma mala com R$ 1 milhão e devolveu ao dono, né? Nossa, isso daí é algo fora do comum para a sociedade, o que mostra que isso reflete o caos moral que a gente está vivendo, né? A ponto de notícias como essa serem algo assim de outro planeta. Certo. Dentro dessa questão do nono mandamento, tem a ordem de Deus para que a gente não diga falso testemunho. O problema é que, numa sociedade totalmente relativizada como a nossa, fica difícil determinar aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, né? E sempre fica fácil da gente acabar incorrendo nesse erro tão ofensivo ao caráter de Deus. Nós vamos ver que a questão da mentira, do falso testemunho, é uma ofensa muito grave ao caráter de Deus, certo? Veja que do primeiro mandamento até o que a gente está estudando, a gente vê que Deus ele leva muito a sério essa questão da obediência aos mandamentos, certo? A gente viu aí a questão dos mandamentos, como a extensão deles é muito maior do que aquilo que a gente está lendo, né? Então, é comum a gente pensar que o nono mandamento é só não mentir. Não mentir, não contar algo que não seja verdade, tá? Mas qual é a extensão disso daí? O que é que está dentro dessa questão da mentira aí? O que vem a ser a mentira? Então vamos olhar um pouco a aplicação do nono mandamento. Mas para isso a gente precisa entender o contexto do mandamento, tá? O contexto direto do nono mandamento é um contexto de tribunal, certo? O contexto é de um júri, de um julgamento e de um testemunho diante desse júri, tá? Veja, naquela época, o acusado ele não tinha chances de defesa, tantas chances de defesa, e havia poucas normas para a questão da apresentação de provas. Lembre-se que no mundo antigo, a testemunha ocular era fundamental para validar algo, tá? Hoje nós temos inúmeros recursos para validar uma prova, né? Você tem câmera, você tem gravação, DNA, digital, aquela coisa todinha, né? Tudo que a gente vê lá na série do CSI, né? Então a gente tem tudo isso. Naquela época não tinha. Então, as testemunhas oculares, elas eram de vital importância para um julgamento. E caso alguém se levantasse para acusar alguma pessoa em delito, e outra pessoa endossasse aquela acusação, a vida do acusado estaria em risco, né? Dependendo do crime dele, a punição seria até mesmo a morte, né? Então, supor naquela época, alguém é acusado de assassinar outra pessoa. Então, antes que a família da vítima ela venha a aplicar algum tipo de vingança, aquela pessoa era levada para chamar de cidade refúgio, né? Onde se esperava que houver ali os juízes da cidade iriam ver se houve testemunhas oculares e elas iriam dizer ali o que de fato
aconteceu. Não, foi legítima defesa. Não, ele matou de forma premeditada mesmo. Então, aquilo dali daria a sentença para aquele acusado. Então, esse mandamento ele traz a justiça para um julgamento. Abre aí, Deuteronômio, capítulo 19, verso 15 e 21. Deuteronômio. Dezenove, 15 e 21. Aliás, 19, 15 até o 21 mesmo. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato, ou seja, naquela época uma acusação ela só era validada se houvesse 2 ou 3 testemunhas. Então, tendo esse número aí, a acusação era validada. Cadê? Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão, e assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhe para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ainda em Deuteronômio, vai para o capítulo 17, versículo 7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Veja que aquele que estava testemunhando contra o acusado, se a sentença for a morte, ele é o primeiro a executar. Então veja como era algo muito sério essa questão do testemunho. Vai para Números, aí você volta, tá em Deuteronômio, você volta no livro que ninguém nunca lê. Números, capítulo 35. Verso 30. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém que morra. Aí vai para Levítico 6. Volta a Números, você vai estar lá em Levítico, capítulo 6. Desculpa, Levítico não, Zacarias. Zacarias. Eu botei a sigla errada aqui. Muito, super parecido. Zacarias 8, 16. Zacarias. Fica ali naquelas páginas que estão coladas na Bíblia de vocês. Não, achei rápido aqui. Nossa, lembro dos evangélicos. Os evangélicos. Aí, Bibi, entra aí, Bibi. Tá. Só os evangélicos, né? Vai subindo magenta? Vem magenta aí? Vem no romance. Olá!
Antes tarde do que nunca. Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Diz o quê? Eis as coisas que vocês devem fazer. Cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Existem vários outros textos, tá, sobre essa questão do testemunho, mostrando como a testemunha ela era vital no julgamento dentro de um tribunal. Então, a gente vê nesses poucos textos que nós lemos que o falso testemunho ele causa impacto de morte ou vida sobre alguém, tá? Então imagine naquela época alguém dá um falso testemunho no meio de um tribunal e o cara ser condenado à morte, né? Então era muito sério isso daí. Então como a gente viu também, se fosse visto que a pessoa agiu com falsidade naquele testemunho, ela seria morta no lugar do acusado, certo? Então veja, o que a gente consegue perceber aqui nos 10 mandamentos em geral é que cada um deles, eles nos apresentam ali um exemplo extremo do pecado, tá? Pega o sexto mandamento. Sexto mandamento, matar uma pessoa é um exemplo extremo da quebra daquele pecado. Porém, Jesus, ele amplia a extensão. Então, ele vai dizer que a única forma, que não há somente uma forma de matar uma pessoa, que é tirar a vida dela, mas se você odiar ela, ficar irado, você também está quebrando o sexto mandamento. No caso do adultério também, a forma extrema da quebra desse pecado é você se deitar com a outra pessoa que não seja seu marido ou sua esposa, tá? Mas Jesus vai ampliar a extensão dizendo que a cobiça, alguém cobiçar uma outra pessoa que não é a sua esposa, o seu marido, também é uma forma de quebrar o sétimo mandamento. Então a gente vê que a violação do nono mandamento, a violação extrema é justamente dar o falso testemunho em um tribunal, lugar onde a vida de alguém ali pode ser eliminada por causa de uma mentira. Então veja que, de um modo geral, o nono mandamento, ele é uma proteção à honra humana. O intuito do nono mandamento é proteger a honra das pessoas. Ninguém deseja, ninguém gosta de ver a sua reputação, ou seu nome, ou o nome da sua família, sendo atingidos por falsos testemunhos, né? A gente vê o impacto que isso causa na vida de uma pessoa, como eu falei no começo, no caso lá do Neymar. A quantidade de contratos que ele perdeu, todo o lixamento virtual, toda a vergonha pública que ele passou por causa de uma mentira. Então, esse mandamento também, ele só não abrange as infrações no contexto de tribunal. Ele também vai lidar com todo o tipo de mentira. Veja que os 10 mandamentos, eles estão relacionados ali à questão da justiça de Deus. Se Deus instituiu leis contra o assassinato, é porque ele se preocupa com a imagem dele no homem. Se ele fez um mandamento contra o roubo, é porque isso viola a justiça dele. No nono mandamento, nós temos Deus se importando ali com a questão da justiça verbal. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver que o problema da mentira ele é tão antigo quanto a humanidade, né? Nós vemos casos de mentiras do começo ao fim na Bíblia. Só que não é que Deus está ali defendendo a mentira, tá? Esses casos estão ali como exemplos, como formas didáticas para nos ensinar. Então veja, lá no Éden, por exemplo, a gente já tem a primeira mentira, tá? Satanás, ele usando uma falsa afirmação para derrubar o homem. Depois a gente tem Jacó que mentiu, Labão que mentiu, Abraão que mentiu, Isaac mentiu. Foi uma mentira, Davi mentiu. Foi uma mentira que levou Cristo a ser crucificado. Ananias e Safira mentiram. Então, todos esses casos que nós vemos, em todos esses casos a gente vê que a mentira ela fere profundamente as pessoas. Veja que, por mais que houvesse uma justificativa por trás,
todas essas mentiras tiveram implicações. A mentira de Abraão quase leva à morte lá do faraó, porque ele ia se deitar com a mulher de Abraão, e Deus revela a ele em sonho. Aí você tá doido, você chega a falar que é tua irmã, pensa que era tua irmã, lá vou eu me deitar com ela, eu vou morrer por tua culpa, por causa da mentira. Né? Você vê na questão de Ananias e Safira, mentiram ali na questão da venda do terreno. Eles não tinham obrigação de vender um terreno para dar para a igreja. Venderam por quem quiseram. E também não tinham obrigação de dar todo o valor para a igreja. Eles podiam dar aquilo que eles quisessem. Então eles mentiram ali, isso trouxe uma consequência grave para eles ali. Então o nono mandamento ele foi instituído por Deus para proteger os relacionamentos, para proteger os casamentos, para proteger as propriedades, para proteger a vida e a reputação das pessoas. O Calvino vai descrever a essência do nono mandamento da seguinte maneira: seu propósito, visto que Deus, que é a verdade, abomina a mentira, entre nós deve a verdade ser cultivada sem dissimulação. A síntese, portanto, será que não prejudiquemos o nome de alguém com calúnias, incriminações falsas ou pela mentira. Agravemos o seu patrimônio. Enfim, não façamos o mal a quem quer que seja pelo desenfreamento da maledicência e da mordacidade. A esta proibição está ligada a injunção que emprestemos a cada um, até onde viável, fiel assistência em afirmar-se a verdade, para que se proteja a integridade tanto do seu nome quanto das suas coisas. Então, Calvino, nas suas Institutas, ele vai dizer que a essência do nono mandamento é essa daí. Beleza. Até aqui a gente entendeu que o nono mandamento fala ali no contexto geral e direto na questão de testemunho em sentido de tribunal, certo? Mas qual é a extensão maior desse mandamento? O que vem a ser a mentira? O que é que o mandamento ele exige de nós na prática, certo? Na Bíblia, a palavra para mentira vai aparecer majoritariamente é a palavra sequer, que significa agir ou tratar alguém com falsidade, trapacear, enganar, testificar falsidade, ser falso. Sendo assim, segundo a Bíblia, mentira é uma declaração falsa que tem a intenção de enganar o próximo, ou seja, por faltar com a verdade. Então, o que o nono mandamento ele requer de nós? Para isso, nós vamos olhar aí para o nosso conhecido Catecismo de Heidelberg, na pergunta 112, a exigência do nono mandamento. O que exige o nono mandamento? Então, preste atenção que a gente vai olhar ponto a ponto o que é que exige o nono mandamento. Foi? Hã? Ah, tá. Então, o Catecismo de Heidelberg ele vai dizer o seguinte: o nono mandamento exige que eu não devo levantar falso testemunho contra ninguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca nem difamar, não condenar nem me ajuntar com ninguém para condenar outro precipitadamente sem o ter ouvido. Antes, devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade e fazer tudo o que eu puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Então, esses são os deveres que nós temos para com o nono mandamento. Vamos olhar cada ponto desse daí. Primeiro, não dê falso testemunho contra ninguém. Como é que eu dou falso testemunho contra alguém? Dando falsas informações sobre a conduta, a postura, a ética, a moral de qualquer pessoa. É apresentar afirmações falsas sobre alguma pessoa. Vê aí 1 Reis, capítulo 21, versículo 13.
1 Reis 21:13. Todo mundo achou? Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. O que aconteceu aqui? Se você pegar lá o capítulo 21, lá em cima, Acabe, ele estava interessado na vinha desse camarada chamado Nabote. O Nabote tinha uma vinha, o Acabe meteu o olho grande em cima da vinha dele e queria a vinha. E o Nabote disse que não ia entregar a vinha para Acabe, porque a vinha ficava próximo ao palácio de Acabe. Então Acabe ficou irado com aquilo dali, sem saber o que fazer. Aí a mulher de Acabe, né? Pecinha boa, usada por Satanás, chega e fala: olha, você é o rei, tá? Então faz o seguinte, faz um banquete, chama todo mundo, inclusive o Nabote, coloca 2 homens próximos a Nabote, e você vai dizer que para esses 2 homens que em determinado momento da festa, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Sendo assim, vão punir ele com a morte e você vai poder ficar com a vinha dele. Acabe achou sensacional a ideia de Jezabel, né? Essa mulher sábia, como é que eu não pensei nisso antes, né? Aí foi lá, deu o banquete, chamou todo mundo, aí 2 homens, que vai dizer 2 homens malignos, estavam ali do lado de Nabote e falaram: olha, cidadão aqui está blasfemando contra Deus e contra o rei. Bom, a lei dizia que era preciso 2 testemunhas para validar o fato. Aí o segundo se levanta: é verdade, eu ouvi, ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Consequência, o pobre do Nabote morreu por causa de um falso testemunho e Acabe ficou ali com a vinha dele. Então veja, falso testemunho é apresentar falsas acusações sobre alguém, seja da sua conduta, postura, ética, moral, por aí vai. É dizer, fulano fez isso sem fulano não ter feito aquilo dali, né? Muitas vezes a gente faz isso por brincadeira, né? Brincando a gente faz isso, a gente vai ver isso lá mais na frente. Essa questão da mentira por brincadeira. Então, nosso dever com o 9º mandamento é não dar falso testemunho sobre ninguém. A gente não pode apresentar informações falsas acerca de uma pessoa, acerca da conduta dela, se a gente não conhecer de perto aquilo dali, tá? Segundo, não distorça as palavras de ninguém. Tem aquele velho ditado que diz: quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, nós somos hábeis em recontar as histórias que nós ouvimos, de tal maneira que a gente sempre quer se sair como herói e sempre coloca os outros como vilão, né? O inimigo sempre é o outro. Se a gente vai comentar alguma coisa, a gente só dá destaque ali às coisas ruins que nos disseram. E a gente suprime muitas vezes as coisas difíceis, dolorosas que nós dissemos, ou até mesmo as coisas boas que envolvem aquela conversa dali. Então, suprimir informações ou ampliar elas também é uma quebra do 9º mandamento. Ou seja, se vou contar algo que aconteceu comigo, que fulano fez, eu estou suprimindo, eu estou aumentando as informações dali, eu tenho uma quebra do 9º mandamento. Veja que quando a gente se envolve em algum conflito, nós temos a tendência sempre de transmitir a informação em tom de insinuação, né? Seja resumindo longas conversas, fazendo com que a gente sempre fique com uma imagem boa e o outro com uma imagem má. O distorcer de forma direta o que a pessoa disse, acrescentando ou retirando algo, é quebra do 9º mandamento.
Tá bem que hoje a gente tem o WhatsApp e é só dar print, né? Nas conversas. Então, qualquer coisa, ninguém pode dizer que não disse algo, que tá lá salvo. Exatamente. Exatamente. Eu tenho um amigo, o professor Gaspar, o bicho parece ter uma pasta só de backup de print de conversa. A gente tá conversando alguma coisa lá no grupo, aí fulano diz, eu não disse isso não disse isso não. Quando vê, tá lá o print. Pronto, há umas 3 semanas atrás aconteceu isso. Tem um colega lá, Madison, que ele é bolsonarista roxo. Cara, fale mal de qualquer um, mas não fale mal de Bolsonaro. Fale mal até de Calvino, que ele é reformado, mas não fale mal de Bolsonaro. Aí, quando saiu aquela notícia sobre a urna eletrônica de Bolsonaro dizendo que agora a urna era segura, aí a gente começou a zoar com ele. Isso aí, Marcos, a urna agora é segura, todo mundo ficava dizendo que a urna não era segura, que precisava do voto impresso. Não, nunca disse isso, não. Eu disse isso e isso, não. Você disse, não. Disse, cadê Gaspar? Gaspar? A Gaspar pegou os prints, pá. Ele dizendo tudo aquilo ali. Então, não tinha nem como ele dizer que não disse aquilo dali. Né? Então, cuidado ao suprimir ou acrescentar algo na conversa de alguém, tá? Isso é quebra do 9º mandamento também. Não fazer fofocas ou difamar. Fofoca e difamação também é quebra do 9º mandamento. Pois é. A fofoca, ela transmite uma informação ou um boato que geralmente não se pode comprovar. O nível está subindo, né? Fofoca, ela sempre vai transmitir uma informação ou um boato que não se pode comprovar, tá? Agora, também, quando nós fofocamos, nós também podemos passar uma informação verdadeira, porém desnecessária, tá? É como se eu chegasse e falasse, olha, sabe que a Adriela, ela não toma banho. É mentira, é verdadeira, é mentira. Bom, isso é uma verdade, mas é uma verdade que tem que se não é necessária para se passar. E mudou de pessoa, que é claro. Mas como ela não está aqui, então substitui ela na zoação. Então veja, a fofoca ela tem esses dois lados. Ela pode ser um boato, certo? Que não dá para você comprovar. Ou ela pode, de fato, ser uma informação verdadeira, mas que não era necessário estar repassando para todo mundo. A pergunta que sempre deve nos guiar em relação a essa questão é: há necessidade de eu espalhar para todo mundo essa informação? A pessoa a quem eu estou prestes de falar ficaria feliz se eu divulgasse aquela informação acerca dela? Então, é a pergunta que deve sempre nortear quando a gente se vê numa situação dessa de fofoca. Né? Que o cara vai falar aqui para um, fala aqui para outro, fala para o outro ali. Quando você vê a igreja toda já está sabendo, a rua toda já está sabendo, o bairro, já saiu lá no Recife Ordinário, já virou história, já virou meme, né? E por aí vai. Hã? Vai para Fátima Bernardes. Então, a gente está falando aqui de aspectos negativos, porém, nós podemos e devemos compartilhar coisas boas que acontecem com os nossos irmãos. A gente pode se alegrar com os que se alegram, tá? Tipo, olha, você soube que fulano conseguiu um emprego? Você soube que fulano tá namorando? Fulano passou no vestibular, no curso que ele tanto queria. Então, são informações boas e que aquela pessoa que recebeu aquela bênção, aquela coisa, iria se agradar de compartilhar. Não há nenhum problema nisso daí. A Bíblia ela vai nos ensinar a se alegrar com os que se alegram, de forma verdadeira, tá? Não vá passar uma informação de algo que aconteceu porque você está com inveja. Tu soube que fulano passou no vestibular? Poxa, sou eu, tô aqui ainda, ralando no Enem, né? Então, nem fale, nem transmite isso daí, tá? Só realmente se você, de fato, tá alegre com aquela notícia. Aquilo ali é digno de louvor e essa pessoa ficaria feliz em saber que a felicidade dela é a felicidade de outra pessoa também, dos seus irmãos.
Agora, será que essa mesma pessoa ela ficaria contente se a notícia ruim fosse compartilhada, por mais que ela fosse verdade? Tipo, alguém que chega para você e, rapaz, tu não sabe, eu cometi um pecado. Eu acabei quebrando o sétimo mandamento, eu adulterei. Então eu tô com peso na consciência, não sei o que fazer. Poxa, mano, é verdade, bronca, vamos orar, Deus perdoa, tudo mais. O cara deu as costas, meu amigo. A rádio já circulou. As mensagens do WhatsApp já foram para grupo até lá no Japão, né? E no final das contas, a pessoa que foi vítima acaba sabendo do que aconteceu pela boca de terceiros, né? Então a fofoca ela pode espalhar coisas verdadeiras, sim. Porém, é necessário espalhar isso daí? É necessário compartilhar com toda a rua, com todo o bairro? Talvez aquele que espalha a fofoca, ele realmente não esteja mentindo, mas ele estará sendo falso. Dizer coisas que são verdadeiras em contexto de difamação é falsidade, porque muitas vezes a fofoca ela é movida no intuito de difamar. Então você espalha aquela notícia mesmo sendo verdade, mas é um espalhar com um destilar de veneno, de falsidade. Você fala aquilo dali, mas não é para tipo, vamos orar, vamos tentar fazer alguma coisa pelo irmão, vamos ajudar essa pessoa, não. É no tipo de tipo humilhar mesmo aquela pessoa, acabar com a honra daquela pessoa ali, né? Então, isso porque geralmente os erros e as falhas do próximo elas são discutidas nos mínimos detalhes. A fofoca também ela pode ser apresentada de um modo piedoso, né? Quando a gente dá a impressão de que nós estamos relutantes em dizer o que a gente sabe sobre o próximo, né? Tipo, olha, não sabe, ué, fulano, assim, fico meio assim de falar, né? Mas, assim, é pro bem dele, né? Fulano fez isso. E relatar para todo mundo, tá? Martinho Lutero disse que é uma grande diferença entre saber sobre o pecado e falar do pecado, tá? Então, se eu sei do pecado de alguém, eu tenho intimidade com aquela pessoa, eu vou até aquela pessoa e falo, mano, tá errando, corri isso daí. Mas se eu não tenho, eu posso levar o pastor, olha, fulano tá cometendo isso e tal, assim, eu não tenho intimidade para falar com ele, então depois o senhor faz um aconselhamento, aquela coisa toda, e acabou, morreu aí o assunto. Precisa espalhar para todo mundo, botar no jornal. E pior, a pessoa ainda fala, né? Quem somos nós para julgar? Pois é. Agora, note que tanto falar a fofoca como ouvir a fofoca também são quebra do nono mandamento. Vê Provérbios capítulo 18, versículo 8. Provérbios 18, 8. Vou desligar, a internet caiu lá embaixo. A boca, aliás, as palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Então, tanto quem fala como quem ouve se delicia na fofoca. Aquilo é agradável aos ouvidos, à boca, né? Então, a fofoca é justamente passar adiante o que talvez não saibamos de fato de alguma pessoa ou passar de forma desnecessária algo que é verdadeiro. A fofoca ela nunca vai ter o intuito de ajudar o próximo, tá? Aí, além da fofoca, tem a difamação ou calúnia. A difamação e a calúnia ela vai além, ela deliberadamente vai transmitir algo falso sobre uma pessoa. Então, difamar ou caluniar uma pessoa é transmitir algo falso sobre aquela pessoa. E aquilo dali ser tomado como verdade por inúmeras pessoas ali. A palavra que a Bíblia usa para calúnia ou caluniador no grego é a palavra diabolos. E significa atacar a reputação de alguém através de uma mentira.
palavra diabolos, de onde deriva a palavra diabo. Então, veja que a Bíblia mostra que a difamação é uma marca do descrente e uma postura do diabo. Então, quando a gente difama ou calunia alguma pessoa, nós estamos tomando o lugar de Satanás aí. Nós estamos agindo como o diabo, difamando alguém. Tá? Jesus vai considerar a calúnia como um pecado grave. Outra coisa em relação à calúnia é presumir as piores intenções possíveis para ações de uma pessoa. Como assim? Acontece muito em rede social. Manda mensagem para alguém no WhatsApp. Manda mensagem para Vinícius. Aí Vinícius lê a mensagem, aí ele vai dizer: poxa, a menina está com raiva de mim. Aí ele vai perguntar: por que você sabe que ele está com raiva de você? Pela forma que ele escreveu a mensagem. Ele está com raiva de mim. Acho que ele deve estar pensando que eu fiz isso, aquilo, outro, aquela coisa toda. Então ele começa a criar na cabeça dele acusações acerca de mim que não são verdadeiras. Porque ele está julgando que eu estou com raiva dele por causa da mensagem. Certo? Então ele começa a criar hipóteses, especulações sobre aquilo. Paranoia, né? É loucura já isso aí. Então ele começa a levantar hipóteses e tudo mais, e a ponto de quando ele se encontra pessoalmente comigo, aquilo toma conta dele, que ele já vem armado para falar aquilo dali. Então isso é quebra do 9º mandamento também. Tá? A gente precisa tomar cuidado, principalmente com aquilo que é escrito, porque a letra ela é fria. Letra não expressa, não tem expressão. Tá? Não tem expressão. Tem algumas coisas que eu prefiro mandar áudio, porque pelo menos a voz ela expressa algum tipo de emoção, algum tipo de reação. Já a letra ela é fria, certo? Quarto, não condenar nem me ajuntar com ninguém para condenar outra pessoa premeditadamente, precipitadamente, sem a ter ouvido antes. Eita, que em tempo de Instagram, Facebook, Twitter, isso aqui é um desafio em tanto, né? Tomar cuidado para não condenar ninguém de forma premeditada. Não se apressem em emitir juízo contra ninguém. Todo juízo ele deve ser justo e ponderado. Veja Levítico capítulo 19, versículo 15. Levítico 19, 15. Diz o quê? Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Provérbios 17, 28 vai dizer que existe sabedoria em ser cauteloso antes de declarar algo sobre alguém, para que a gente não venha aí estar cometendo a calúnia e a difamação. Veja, vamos pegar o exemplo lá do início da aula do caso do Neymar. Logo após a declaração lá da menina lá, de que ele tinha molestado ela sexualmente, as redes sociais bombaram de críticas, de acusações, é isso mesmo, ele fez, ele é moleque, isso é característico dele, e não sei o quê. E em casa mesmo, meu sogro foi o primeiro, quando viu. Aí, ó, viu? Neymar, todo cheio de cachaça, de droga, velho. Vê o nível. De cachaça, de droga, não sei o quê, pegou a menina aí. Aí, você é um moleque, não sei o quê. Eu disse, calma, cara. Saiu agora, ainda vamos investigar o que aconteceu. Então, muitos nas redes sociais fizeram cor em relação a isso. Não sabia nem se era verdade ou mentira. Não raro acontecer, nos últimos dias, vários homens têm sofrido acusações de abuso sexual sem ter mesmo cometido isso, por causa de testemunho falso de algumas mulheres.
né? E agora que essa questão de lei em relação a abuso sexual está mais Tem rígida, até eles querem mudar a lei para que o depoimento da mulher seja o suficiente para condenar. pois Não é, adianta mais o depoimento do homem ou da testemunha. justamente, aí até você provar, meu amigo, que focinho de porco não é tomada, o cara já foi pra cadeia, já tomou pisa da galera lá, porque uma coisa que bandido não tolera dentro da cadeia é acusado de estupro. Então o cara vai sofrer barbaridades ali por causa de quê? De um julgamento precipitado, de uma mentira. E fora que não há como é que uma punição para Isso, não é justamente. Fica assim, tipo, essa mulher mesmo ficou deixando pra lá. Ficou pra lá, exatamente. Ficou pra lá. Então veja que a gente tem que tomar cuidado com esses julgamentos premeditados, tá? Apareceu alguma coisa na rede social, segura o dedinho nervoso nos comentários. Segura o dedinho nervoso ali, vai olhar, vai investigar. Vira e mexe nos grupos lá do seminário, algum aluno manda, professor, ou mesmo na aula, professor, você ouviu fulano de tal, não sei o quê? Não, ouvi não. Não, ele falou isso mesmo, ele falou, tem vídeo, tem mostrando ele falando, tem não sei o que, vou mandar. Aí mostra realmente fulano falou aquilo dali. Então, beleza. Fulano falou, tem vídeo provando, você viu o contexto, né? Uma das conferências da Fiel que teve, acho que foi há 3 anos atrás, eu acho, a galera começou a julgar de forma precipitada o Augusto Nicodemos e o Franklin Ferreira, dizendo que eles estavam apoiando e incentivando o suicídio. Eles estavam discutindo justamente essa questão do suicídio, tudo aquilo que a gente discutiu em sala de aula. E a galera dizendo, não, Franklin Ferreira e Augusto Nicodemos estão incentivando o suicídio. Eu vi um monte de alunos e conhecidos que não são reformados, são minianos, defendendo, tipo, realmente eles falaram isso aí, e não viram o vídeo, não viram a palestra toda, a mesa redonda toda ali para entender o contexto, né? Já foram compartilhando, não sei o que, comigo. Inclusive, na época que eu estava no seminário ainda, tinha um colega que disse, rapaz, que negócio é esse de Nicodemos e Franklin Ferreira defender o suicídio apoiado em si? Você viu o contexto todo? Não. Você assistiu a palestra? Não. Então você não pode dizer que eles estavam dizendo isso. Eu vi, eu assisti, não foi isso que eles disseram. Aí lá vai eu explicar, foi isso que foi. Entendeu? Então veja, na Bíblia nós temos casos disso daí. Por exemplo, Davi, ele acreditou na difamação de Ziba contra Mefibosete, filho de Jonatas, e emitiu um julgamento em cima de Mefibosete sem investigação prévia. Depois que ele vê que ele julgou erroneamente a questão do Mefibosete, ele vai lá, pede desculpa e traz ele para o templo, para o palácio e tudo mais, e restitui aquilo dali. Então, os julgamentos precipitados, eles acontecem com muita frequência. Qualquer que dependa da mídia, imprensa, rádio, televisão, internet, sabe quantos julgamentos contraditórios são proferidos num piscar de olhos, né? Do nada, a sua reputação, a sua honra está destruída ali por conta de um julgamento precipitado. É interessante que Jesus ele vai alertar isso no Sermão do Monte. E aqui a gente entra num texto interessante, que é o de Mateus 7, 1,13, quando Jesus vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados. Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio olho. Vamos entender o que, é que Jesus está dizendo aqui, porque tem uma turminha que gosta de usar esse negócio, esse versículo aqui fora do contexto, que é um caso sério. Tá? Primeiro, Jesus ele não está dizendo que a gente tem que desligar o nosso cérebro e o nosso senso crítico. Tá? Ele não está dizendo que nós não podemos e nem devemos julgar as coisas que estão à nossa volta ou avaliar situações ou pessoas. Jesus não está eliminando o direito de julgar. Tá? Até porque, se fosse assim, no tribunal, um juiz não poderia emitir nenhum veredito. Ele estaria julgando.
tá? Líderes de igreja não poderiam disciplinar ninguém, porque isso faz parte de um julgamento. Então, todos nós devemos avaliar todas as questões e condutas das pessoas, certo? Que estão à nossa volta. O que Jesus está ensinando aqui é que a medida com que você está usando para julgar os outros será a mesma medida que vai ser usada contra você. Em termos práticos, Mateus 7, de 1 a 13, está dizendo o seguinte: se você se precipitar em tirar conclusões, formar opinião a respeito de pessoas, levando em consideração a sua primeira interação com elas, e chegar ao veredito sem esgotar as informações, você deve esperar que façam o mesmo com você. O que Jesus está condenando ali é justamente esse julgamento temerário. Esse julgamento sem avaliar os fatos. Você está julgando o argueiro no olho do teu irmão, mas tem uma trave no teu olho. Tira essa trave primeiro, tá? Aí depois você vai lá e julga. Certo? Ele proíbe o julgamento leviano. Não tem nada a ver do tipo, eu estou vendo um herege falar uma heresia na internet e eu vou lá ter sua crítica contra o herege. Aí o defensor do herege vai dizer, não julgueis. Não é isso. Eu posso sim julgar uma falsa profecia diante dos moldes bíblicos. Então o cara chegar e falar, a Bíblia precisa de atualização. Eu posso e devo criticar aquela fala ali e mostrar que a Bíblia não precisa de atualização. Isso não entra na questão do não julgueis, tá? A questão do julgamento leviano, sim. E tem uma coisa interessante em relação a essa questão do julgamento, que está lá no livro de Judas, versículo 9. Aliás, na carta de Judas. Vocês sabem que tem a carta de Judas, né? Judas 9 é o arcanjo Miguel nos ensinando algo sobre o julgamento. Veja o que diz. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, nem o arcanjo se prontificou a levantar um juízo, um julgamento leviano contra o próprio diabo, acerca da discussão ali em relação ao corpo de Moisés. Ele disse: o Senhor te repreenda, o Senhor te julgue. Certo? Então, Paulo vai dizer isso também lá em 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. 1 Coríntios 4, 5. Então, Mateus 7 é um alerta para que a gente não faça o julgamento leviano, certo? Cuidado com esses julgamentos precipitados acerca do que acontece nas redes sociais e tudo mais. E agora, uma coisa interessante é que as redes sociais elas provocaram um efeito nas pessoas do seguinte: sempre que tem alguma coisa, sempre que tem alguma treta, as pessoas exigem que você tome partido de lado A ou lado B. Então, se você não estiver fazendo, você está sendo omisso àquilo dali. É o isentão, né? Você tem que estar ou do lado B ou do lado A. Se você estiver do lado A, você é contra o lado B. Se você estiver do lado B, você é contra o lado A. Certo? Ou seja, as redes sociais meio que estimulam as pessoas a fazerem um julgamento. Basta você abrir essas notícias que vão falar sobre alguma conduta, alguma coisa relacionada a algum famoso, e você vê os comentários. Vai ter gente defendendo, gente acusando, e gente acusando quem está defendendo e acusando quem está acusando.
É uma loucura. É quando você vai ver uma tuia de crente no meio também, quebrando no mandamento ali, fazendo julgamento precipitado. Nós vivemos num mundo caído, gente. Nós não podemos sondar o coração dos homens. Todo mundo achou que a mulher lá, a menina lá do caso do Neymar, era inocente. Coitadinha, bichinha, foi abusada por um moleque. No final das contas, a gente viu que não foi. Então, até tribunais tomam decisões erradas, julgam de maneira errada e precipitada. Igrejas e líderes religiosos também podem cometer erros e injustiças de forma precipitada. Então, ao olhar o nono mandamento, nós devemos exercitar a nossa paciência e o controle da nossa língua, como vai falar lá Tiago. Aí o catecismo vai dizer também que nós devemos repudiar toda mentira e engano. Então, nesse ponto aí entram todas as questões que foram contempladas de forma explícita no viu acima, tá? Mas aí entram também algumas coisas que o catecismo não vai contemplar ali em termos práticos, como, por exemplo, o legalismo. Ser legalista é quebrar o nono mandamento. Porque o legalista, ele não vive, ele vive uma vida de aparência e não uma vida de realidade. Então, viver uma vida de aparências é quebrar o nono mandamento, porque por dentro eu não vivo aquilo, eu não creio naquilo dali. Falsas profecias são quebra do nono mandamento, tá? Interessante que no Antigo Testamento o falso profeta ele era punido com a morte. Então, muito cuidado com esses assim diz no Senhor, tá? Brincadeiras excessivas também. A gente precisa tomar cuidado. Abre aí Provérbios capítulo 26. (18 e 19). O que é que diz? Assim, como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então veja como Salomão, ele chama o cidadão aí como louco, que lança fogo, flechas e morte, é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz por brincadeira, tá? Conta-se uma história que Tomás de Aquino, ele chega na sala de aula, ele entra na sala de aula, e um aluno resolve brincar com ele, fala, reverendo, não bem reverendo, né? Professor, acabou de passar uma vaca voando pela janela. O Tomás de Aquino bota os seus tombos em cima da mesa, vai na janela e começa a olhar para baixo, para cima, para o lado, procurando a vaca. E a turma começa a rir. Aí o aluno gaiato chega assim, mas professor, o senhor tão letrado, o senhor conhecedor aí de filosofia e tudo mais, vai acreditar em vaca voando? Aí ele disse, eu prefiro acreditar que uma vaca possa voar a acreditar que um cristão esteja mentindo, mesmo que por brincadeira. Ele foi e começou a dar aula dele ali. Devemos tomar cuidado também com promessas que nós fazemos e não cumprimos, ou que não podemos cumprir, ou que não temos a intenção de cumprir. Tá? Minha mãe fazia direto isso aí. Chegar no shopping, na hora da gente compra. Pois é, minha mãe também. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, muito cuidado com aquilo que você promete, que você diz que vai fazer, tá? Se você não tem a intenção de fazer aquilo, não prometa. Se você prometeu, cumpra.
Lembre-se que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se é sim, meu amigo, é sim. Se é não, tá? O catecismo segue dizendo que no tribunal ou em qualquer outro lugar eu devo amar a verdade, dizê-la, confessá-la com honestidade e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. A palavra que é utilizada para verdade nas escrituras é a palavra emet, tá? De onde deriva a palavra amém, certo? Significa fazer o que é certo, concordar, suportar, sustentar, certo? Então, o oposto do emet, ou do amém, é a falsidade e a mentira. Então, amar a verdade é praticar a integridade e a justiça, é dizer a verdade do coração, é refrear a língua, é pôr mordaça na boca e controlar a língua, tá? Jesus ele reafirmou a validade do nono mandamento lá no Sermão do Monte. Ele também ensinou como tratar a relação de um irmão faltoso. Na discussão com o jovem rico também ele confrontou o legalismo daquele jovem como quebra do nono mandamento. Aí beleza. Nós vimos aí o que é que o nono mandamento ele requer de nós e todos os alertas. Porém, vem uma pergunta. Todo tipo de mentira é quebra do nono mandamento? Teologicamente, no estudo do nono mandamento, dentro da minha perspectiva mais filosófica, existem 3 tipos de mentira. Que é a mentira chamada maliciosa, mentira jocosa e a mentira por necessidade. Eu não sei se vocês lembram, mas no início das nossas aulas sobre ética cristã, eu falei sobre algumas visões éticas acerca da vida, né? E uma das coisas que eu falei é que nós, por vivermos num mundo caído, nós sempre iremos nos ver em alguma situação em que o mandamento ele conflite. Nós vimos isso no estudo do 5º mandamento, do 6º mandamento, tá? Do 7º não tem coisa para conflitar. É fugir e pronto. Do 8º mandamento a gente viu na aula passada. Então, no 9º mandamento nós também estaremos numa situação, muitas vezes, de conflito. Que revolta é essa, menina? Bateu a porta e arrastou as cadeiras. Então, quando é que um conflito ético, ele exige a quebra do 9º mandamento? Então, vamos entender brevemente aqui esses 3 tipos de mentira. Primeiro, a mentira maliciosa, tá? Do latim, medicino perniciosum. Só uma batina aqui, né? Vou fazer amém. A gente não precisa dizer muito sobre a mentira maliciosa. A gente já viu isso agora há pouco, né? É aquela mentira que deve ser condenada. Sempre incorre numa violação do 9º mandamento. É proferir falso testemunho, fazer falsa acusação, aquela coisa, tudo mais. Aquela mentira que causa dano ao próximo. Aí nós temos a mentira jocosa, a medicino iocoso. Essa é um pouco mais complexa. Por quê? Nós gostamos de nos divertir com algumas inverdades, né? A gente gosta de brincar, de tirar onda, principalmente o brasileiro que é zoeiro, né? Quando alguém nos diverte contando um conto, às vezes aquele conto não é verdade. Mas não necessariamente aquilo é uma mentira, é um conto, é uma ficção, é uma história, né? Você pega esses comediantes de stand-up, eles contam aquelas piadas, mas nem sempre aquelas piadas aconteceram. É fruto da imaginação deles, tá? Então, no geral, percebemos imediatamente que se trata de uma brincadeira. Então, a mentira, ela pretende enganar. A mentira maliciosa, ela engana para
ofender, para destruir, para detratar a pessoa, tá? Já a mentira jocosa é aquela mentira de diversão, certo? Agora, o problema é que o problema da mentira jocosa é quando a gente pega elementos de verdade e mistura com inverdades para atingir uma pessoa. Tem aquela velha frase que diz, brincando que se diz a verdade. Então você usa uma brincadeira ali e você mistura dentro daquela mentira ali uma verdade para poder atingir aquela pessoa. Você não está na intenção de divertir ninguém, você está na intenção de atingir a outra pessoa. Então, por meio de uma inverdade, nós podemos chegar ao ponto de causar dano a alguém. Foi o que a gente leu lá em Provérbio 26. Alguém que engana uma pessoa e fala, eu estava brincando. Né? Eu estava só brincando. O humor genuíno, ele não emprega verdades objetivas, tá? Mas ele não deixa ser um componente saudável para a interação humana. Rir é bom, rir é saudável, rir faz bem, tá? Quando alguém de forma criativa faz brincadeiras com as nossas trapalhices ou pretensões, isso é bom. O problema é que a gente tem que tomar cuidado para que isso não se exagere a tal ponto que só se valendo da mentira que a gente consiga chamar a atenção ou fazer humor. É o tipo de humor que não causa dano. Tá dando para entender essa questão da mentira jocosa? Contudo, é diferente quando esse humor ele se destina a enganar para zombar do outro. Para zombar do outro, como foi o caso aí da história do Tomás de Aquino. Não era uma mera diversão. A intenção era zombar mesmo da cara do professor. Tanto é que o aluno depois fala, mas o senhor é tão estudado, acreditar numa vaca que voa. Né? Ou seja, a mentira jocosa, ela se torna pecaminosa quando ela tem esse intuito de zombar. E a última, para a gente encerrar, é a mentira por necessidade. E essa exige um pouquinho mais de atenção. Veja, a mentira por necessidade é o mentir em benefício do próximo. Esse tipo de mentira ele não pretende causar dano ao próximo, ele não pretende tirar gargalhadas do próximo, ao contrário, pretende ajudá-lo. Não se trata de uma mentira contra o próximo, mas para o benefício dele, tá? Aí vem a pergunta, tá, mas como é que a mentira por necessidade, ela poderia violar o 9º mandamento? Se eu estar ajudando o próximo. Por exemplo, esconder um judeu durante a Segunda Guerra Mundial tornou-se um exemplo clássico da mentira por necessidade. Quando um soldado nazista chegava na casa de alguém que estava brigando judeu, ele mentia. Tem judeu aí? Não. Você está escondendo alguém? Não. Então, como é que alguém poderia esconder um judeu, dizendo a verdade para um soldado nazista que estava fazendo buscas na sua casa? Nessa situação, a verdade resultaria em entregar o fugitivo para o nazista, levando essa pessoa à morte, certo? Para responder essa questão da mentira por necessidade, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar a questão do absolutismo não qualificado, absolutismo conflitante e absolutismo graduado. São aquelas 3 visões éticas que a gente viu no começo das nossas aulas. O absolutismo não qualificado vai dizer que não existe conflitos éticos. Todo conflito ético ele é aparente. Então, em nenhum momento o cristão ele vai poder ou tem o direito de quebrar qualquer que seja dos mandamentos. O absolutismo conflitante vai dizer que sim, há conflitos éticos na vida do crente. E qualquer que seja a decisão que ele venha a tomar em relação àquilo dali, ele será culpado pela quebra daquele mandamento. E o absolutismo graduado, ele vai dizer o seguinte, olha, existem conflitos éticos, mas na escolha do mal menor, aquela pessoa ela está inocentada daquele pecado. Então, essas três visões têm formas diferentes de enxergar essa questão da mentira por necessidade, tá? Por exemplo, se você perguntasse para Agostinho o que é que ele acharia sobre a mentira por necessidade, a resposta dele seria simples.
Ele ia dizer o seguinte, olha, essa pessoa, pegando, vamos supor que Agostinho estivesse falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele vai dizer, olha, essa pessoa, ela pode morrer no corpo, mas não na sua alma, porque quem mente perde a alma. Deus destrói qualquer que profira falsidade, então nenhuma mentira procede da verdade. Sendo assim, o cristão ele não pode mentir em nenhuma circunstância, mesmo que ela tenha essa aparência de piedade aí. Então, Agostinho ele seguiria aí uma visão de absolutismo não qualificado, tá? Mas se você fosse falar, por exemplo, com Lutero, Lutero ia seguir um absolutismo graduado. Ele ia dizer, não, é um conflito, vai estar quebrando o mandamento, mas você está escolhendo entre um mal menor e um mal maior. Então, salvar o judeu da morte das mãos dos nazistas é um mal menor. Então, você será inocentado pela quebra disso daí, certo? A Bíblia, ela contém muitos exemplos de mentira por necessidade, tá? Por exemplo, a traição de Raabe. Raabe mentiu. Se Raabe não tivesse mentido, os espias de Israel teriam sido mortos. E Raabe, ela entra na galeria dos heróis da fé. Ela entra na genealogia de Jesus, tá? Ela entra como exemplo de fé para Tiago. Exatamente, como exemplo de fé. Samuel engana Saul. Lá em 1 Samuel 16, 1:5. Davi se finge de lobo diante do rei dos filisteus para poder salvar sua vida. 1 Samuel 21:13. Jeremias mente para os príncipes, em Jeremias 38, 24 a 28. E a mais polêmica, o texto mais polêmico de todos, é o de 1 Reis 22, do 19 ao 23, onde nós temos um relato que Deus envia um espírito mentiroso sobre os profetas de Acabe. Então veja que a Bíblia ela dá exemplos dessa questão aí da mentira por necessidade, tá? Então todas é o tipo a mentira que visa sobrevivência pessoal, tá? Deixa eu ver quanto falta aqui para acabar. Vamos fazer o seguinte. Só tem esse pedaço aqui. Se eu for resumir muito, vou cortar muita coisa. Próxima aula a gente finaliza essa parte aqui da mentira por necessidade, tá? Porque tem outras nuances para a gente observar aí. E na sequência a gente inicia o 10º mandamento, que é o não cobiçarás. Beleza? Então vamos orar para a gente descer. Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pela tua lei, Senhor. Pedimos a tua ajuda, pedimos o teu socorro para poder cumprir, Senhor, cada um dos teus mandamentos. Na questão do 9º mandamento, sabemos como é difícil, muitas vezes, agir com a verdade. Mas que o Senhor nos ajude a fazer isso, Senhor. Conduz o culto, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.